Como eu li 15 livros em 6 meses nesse ano de 2025, bom, eu comecei o ano muito bem, né? A primeira dica já se conecta com essa história que eu vou falar. Então, eu comecei o ano muito bem. Eu li os 7 livros do Harry Potter até março, mais ou menos. Foi bem rápido. Foi tipo assim, eu comecei no meio de janeiro, passei fevereiro lendo os livros ali e foi muito rápido, muito rápido. E então a primeira dica é justamente essa: leia a ficção. Por quê? A ficção, ela é um destilado da realidade. O que eu quero dizer com isso? A ficção pega elementos da realidade, transporta para o livro somente os elementos principais, entre aspas, da realidade, coisas. Imagina que o mundo real aqui, a rotina do dia a dia, ela tem pontos que carregam muito significado. Então, por exemplo, eu li os 7 livros do Harry Potter esse ano, né? Então, por exemplo, o Harry Potter traz muito esse elemento do bullying, da relação com os pais, uma relação que no caso ele não é com os pais, é com a tia e com o tio dele, uma relação meio perturbada e tal. Ela consegue, de certa forma, a autora consegue, de certa forma, trazer um destilado do que seria aquela relação no mundo real, em formato escrito. Então, por exemplo, as coisas que acontecem ali simulam as coisas que aconteceriam no mundo real e a gente não presta tanta atenção, a gente não dá o devido valor e o significado para aquelas coisas. Quando aquelas coisas estão no livro e estão naquela história justamente para ter importância, para fazer parte do enredo, para aquele elemento X da história se conectar com o elemento que vai acontecer lá na frente, a gente presta atenção, a gente dá importância. Então aquilo ali é como se fosse um compilado da vida real. E quando você lê aquilo, você fica melhor em viver a vida real. Então não é porque é ficção que você não melhora após a leitura. Claro, existem livros que te deixam pior. Existem livros que te deixam meio mal, meio perturbado, dependendo do que você lê. Chuck Palahniuk tem uns livros assim que você lê e, cara, você fica mal depois. Chuck Palahniuk, para quem não sabe, é autor do Clube da Luta e autor de Monstros Invisíveis também. 2 livros aí perturbadores para quem quer começar a ler e são muito bons, claro. E Harry Potter é uma dica boa, Percy Jackson é uma dica boa. Livros de ficção em geral. Vou deixar um canal aqui, a recomendação de um canal também que aborda diversos livros, que é a Tatiana Feltrin, do TLT. Então ela fala muito sobre livros aí, todo vídeo basicamente é uma resenha de um livro, então vale muito a pena acompanhar o canal dela. Um outro ponto também sobre ficção é que ele traz verdades psicológicas, verdades sobre pessoas. Então, por exemplo, o que o Harry Potter sentiu quando os tios dele trataram ele daquela maneira. A maneira que ele se sentiu ali retrata como uma pessoa sentiria na vida real. E você, por alguns momentos, consegue estar vivendo o mundo a partir da experiência daquela pessoa. E você consegue entender e compreender o que se passa, tanto na mente do tio, quanto na mente da tia, quanto na mente do Harry. Então você consegue compreender melhor as pessoas. Você sai melhor, sim, da ficção. Você sai com habilidade e com mais sensibilidade para compreender as pessoas ao seu redor. Você fica menos quadrado, você fica mais empático, eu diria. A habilidade de se colocar um pouco na visão de um terceiro é uma habilidade que se fortalece muito com a leitura, com certeza. Então, antes de você julgar, antes de você tacar uma pedra, você vai parar e pensar. E isso é muito importante. Então, não, as verdades, aqui um ponto muito interessante que eu já ia perdendo é que as histórias, apesar de a gente entender as verdades dos personagens, as verdades psicológicas dos personagens,
a gente aprende muito sobre nós enquanto lemos livros de ficção de maneira geral. Porque a maneira que a gente lida com a história, a maneira que a gente se debruça e se vicia no livro, quer largar o livro, mas não consegue, aqueles momentos que você está vivendo, aquelas emoções ali induzidas pelo livro em você, você entende mais sobre você mesmo. Você pensa, caraca, eu não faria isso que tal personagem fez. Caraca, isso aqui, essa maldade que esse personagem fez, eu já fiz e eu não percebi que estava fazendo, por exemplo. Ou é que existem personagens meio caricatos, né? Então, personagens arrogantes, personagens que estão na história de maneira proposital, na figura da arrogância. Então, você fica olhando uma arrogância mais escancarada ali, porém você percebe que em alguns momentos daquele personagem ali, você se parece muito com ele. E você fala, caraca, talvez eu já tenha agido dessa forma algumas vezes na minha vida. E você melhora, entende? Segunda dica também para ler mais, além de ler ficção bruta, assim, um texto literário fictício corrido, você pode adicionar mangás e HQs. E muitas pessoas têm preconceito com mangá, preconceito com HQ, preconceito com quadrinho de forma geral. Porém, existem sim histórias muito, muito, muito profundas, histórias interessantes, carregadas de sentimento, carregadas de significado, não só pela história em si, mas pelas filosofias contidas na história, pelos sentimentos que os personagens sentem. Enfim, então dê uma chance sim, se você não lê mangá, se você não lê HQ. Vou recomendar aqui alguns títulos rapidamente. Tenho falado muito aqui no canal sobre Vinland Saga. Terminei de ler recentemente, excelente. Terminei de ler hoje, inclusive, eu acho. Berserk, um título incrível aí para quem quer ler mangá de forma geral. Mob Psycho 100, excelente título para quem quer ler mais mangá. Quem quer ver algo mais de aventura, de luta, assim, também One Punch Man, mesmo autor de Mob Psycho, excelente mangá também. Para quem, deixa eu pensar, para quem quer ver uma história meio absurda, assim, existe, eu não vou lembrar um nome agora, que é o das espirais. Não lembro se é Kurama, não é Kurama. Enfim, é o mangá das espirais. Pesquisa aí que você vai encontrar, com certeza. E terceira dica: por que ler não ficção? Ler não ficção só é cabível, na minha opinião, se você tem muito interesse pelo assunto. Então, por exemplo, você é um cara apaixonado por física, você gosta de estudar o movimento dos objetos, a teoria de Einstein, então vai ler sobre isso. Você vai mergulhar naqueles livros ali com certeza e não vai querer largar mais. Você não é um cara que não gosta muito disso, mas você é um cara mais prático, assim, mais dinheirista, que quer abrir um negócio, quer fazer as coisas acontecerem. Então, procura um livro sobre business, Personal MBA, excelente título. 22 leis sobre o marketing, Breakthrough Advertising, excelente título para quem gosta de business, para quem tem uma visão mais prática, assim, mais pragmática sobre o dinheiro, uma pessoa que quer não só ler, mas quer aplicar muitos conceitos na própria vida. Então, essas foram as 3 principais dicas aqui.